4 propostas foi o que chegou para o Flamengo. Eu vou logo dizendo, se eu fosse o Mengão, eu aceitaria a proposta do Fortaleza. Vou falar por quê? Vou falar também sobre o Vasco, que está criando um tumulto danado para tirar o primeiro jogo da semifinal do Maracanã. Vou falar da diretoria do Mengão, que paralisou uma negociação. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, isso porque a CBF definiu e o Flamengo vai estrear na competição no próximo dia 11 de março. O Flamengo vai jogar contra o Porto Vitória do Espírito Santo aqui no Rio de Janeiro. A expectativa é que seja depois do dia 11 de março, porque no dia 11 de março é o dia que começa a competição, né? Pode ser no dia 11 ou ali no dia 12, dia 13, a depender ali dos dias e dos horários. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre o Vasco, que está criando um tumulto danado para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco queria mandar essa partida em São Januário, porém, informação inclusive do Lucas Pedrosa, ele que cobre o dia a dia do Vasco da Gama, o BEP proibiu que o jogo fosse em São Januário. E a ideia do Vasco é tirar esse jogo do Maracanã, quem sabe jogar até no Engenhão, já que algumas pessoas da diretoria do Vasco entendem que o Maracanã, mesmo sendo o mando do Vasco, é muito mais estádio do Flamengo. O Flamengo tem muito mais um clima de casa do que o Vasco quando vai jogar no Maracanã. Então essa partida entre Vasco e Flamengo no próximo sábado, ela pode ser disputada inclusive aqui no Engenhão, ao invés de São Januário, já que o BEP vetou qualquer possibilidade de jogo entre Vasco e Flamengo no estádio de São Januário. O Vasco está tentando aí, de algum jeito, se beneficiar do direito que tem de poder escolher onde vai mandar a partida. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Vou falar do Mengão, que paralisou uma negociação. Trata-se da antiga novela da negociação entre Santos, Flamengo e Internacional pela compra, no caso do Inter, pela venda do Thiago Maia. O que acontece é o seguinte: se o Inter vender o Thiago Maia para o Santos, a ideia primeira era: Inter vende o Thiago Maia para o Santos e a dívida que hoje é do Internacional passaria a ser do Santos. Beleza? Beleza. O Flamengo tinha aceitado, o Inter também aceitou lá a proposta do Santos, tudo certo. Porém, na hora dos clubes assinarem, o Flamengo falou assim: beleza, eu aceitei, mas cadê as garantias bancárias que eu vou receber? O Internacional deve 4 milhões de euros ao Flamengo, tem 700 mil euros atrasado. A ideia era o Santos já pagar esses 700 mil euros, mas vai ficar 3 milhões e 300 mil euros para ser pago para frente. Então o Flamengo pediu as garantias bancárias, segundo o presidente do Santos, foi o que fez a negociação ela parar. Enquanto o Santos não apresentar as garantias bancárias, essa negociação ela não vai andar. E eu vou dizer uma coisa: o Flamengo tá certo. O Flamengo tá certo. O Flamengo não pode ficar tomando calote. Tem uns calotes lá dos times de Portugal que o Flamengo teve que entrar na FIFA. Tem essa situação do Internacional. Tem outras situações aí. O Corinthians deu uma canseira
danada no Flamengo para poder pagar pelo Mateuzinho, para poder comprar o goleiro Hugo Souza. Então, é isso, se tá devendo, tem que pagar, porque se fosse o Flamengo devendo eles, todo dia isso ia ser matéria nos jornais, que o Flamengo tá devendo, que o Flamengo não pagou parcela, que o Flamengo não tá pagando, que o Flamengo. Então o Flamengo tá certinho em tá cobrando e tá exigindo garantias bancárias, apresentando as garantias bancárias, sendo um bom negócio para todo mundo, o Flamengo assina e pronto. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre 4 propostas, e eu vou falar porque eu comecei o vídeo falando, eu aceitaria a proposta do Fortaleza. A informação é que 4 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estariam interessados em Lohan. Trata-se do Mirassol, trata-se do Bragantino, trata-se do Fortaleza, e depois a Mônica Alves ela trouxe que o Bahia também estava interessado na contratação do Lohan. Lembrando que o Flamengo já avisou para o mercado que vai negociar o Lohan, que vai negociar o jogador, que quer negociar o jogador, e a janela termina na próxima sexta-feira. Eu acho que depois do Campeonato Carioca tem mais uma janela interna para quem jogou o Campeonato Estadual. Mas o Flamengo tem essas 4 propostas na mesa para negociar o Lohan. E por que eu negociaria com o Fortaleza? O que eu faria era o seguinte: primeiro eu chamaria o Lohan e perguntaria para ele: Lohan, para onde você quer ir? Para o Mirassol, para o Bragantino, para o Fortaleza ou para o Bahia? Ele ia ter o direito, óbvio, de escolher, já que tem essas 4 propostas. Mas por que eu vejo com os bons olhos uma ida dele para o Fortaleza em específico? Por causa do Davi Luiz. O Davi Luiz ele consegue ter uma influência com esses jovens. Ele é respeitado pelos jovens e ele consegue fazer um bom trabalho com esses jogadores. Vide o Rodinei, que falou muito bem do Davi Luiz. O próprio Mateuzinho falava muito bem do Davi Luiz. O Wesley fala muito bem do Davi Luiz. Os jogadores, eles falam muito bem do Davi Luiz, muito nesse trabalho de recuperação. Então o que eu faria? Se eu fosse o técnico Felipe Luiz, ligaria para o Davi Luiz, ligaria para o Vojvoda, mas ligaria para o Davi Luiz. Falava: Davi, eu queria te pedir uma ajuda para você ajudar a gente a recuperar o Lohan. E aí tentaria convencer o Lohan, dentro dessas 4 propostas, aceitar a proposta do Fortaleza e aí ele viajar para a capital cearense para poder jogar no Leão do Percy. Eu faria isso. Mas é óbvio, tem o Mirassol, no Mirassol, pela qualidade do Lohan, ele vai ter muito mais espaço. Tem o Bragantino, que eu acredito que ele joga também. Tem o Bahia, que tem o Rogério Ceni, que provavelmente conhece o Lohan dos tempos em que o Lohan ainda estava na categoria de base aqui no Flamengo. Então tem essas situações. No Bahia também tem a situação do Everton Ribeiro, que passou por aqui, conhece o jogador. Mas desses 4, eu tentaria aí aceitar a proposta do Fortaleza, muito por conta do Davi Luiz. Tem o Marinho lá também, que faz é um cara que, apesar de parecer ser bem zoeira assim, mas é um cara que é muito sério, que é muito contido. Eu, dependendo também, viria a possibilidade de mandar ele para o Bahia. Prioridade minha era o Fortaleza, depois o Bahia, depois eu viria o Mirassol e o Red Bull Bragantino. É óbvio que vai depender do jogador, vai depender do empresário do jogador, vai depender de tudo isso aí para saber qual vai ser a real situação do Lohan, se ele vai sair ou se ele vai continuar. Lembrando que a janela termina na próxima sexta-feira, dia 24. Bom, vamos mudar o assunto para falar agora sobre a semana do Mengão. O Flamengo vai começar os treinos visando o jogo do próximo sábado. Lembrando que amanhã vai ter uma reunião e nessa reunião vai ficar definido os horários das partidas. Nessa reunião de amanhã também vai ficar definido sobre a final do Campeonato Carioca, se vai ser 12h15 ou 12h16. Vai ser definido os horários, né, de Flamengo e Vasco essa semana, o horário de Vasco e Flamengo essa semana, de Flamengo e Vasco semana que vem, a mesma coisa, Fluminense e Volta Redonda, e depois Volta Redonda e Fluminense. Com os horários definidos, com a final definida, é óbvio que a gente vai vir aqui para trazer para vocês as informações corretas e bem definidas, e também deve já começar a se vender os ingressos. O Vasco deve vender já a partir de amanhã e quarta, e dependendo, a partir de quinta-feira já vai abrir para o torcedor rubro-negro, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Eu queria pedir para você compartilhar o vídeo com 3 rubro-negros. Cara, vai aqui, ó, botão compartilhar. Clica nele, copia o link, envia para 3 rubro-negros. Fala aí, vai lá no canal do Filazoeiro, tá quase batendo 2.430.000 inscritos. Se inscreve lá, acione o sino da notificação. Você que não é inscrito,
deixa aí o seu like, se inscreve, vai estar ajudando bastante a gente, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto.